videoaula prejudicial questões inéditas e crime totalmente diferente. Crime social. Fala, meu amigo, fala, minha amiga, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Fernandes e vamos nesse vídeo dar continuidade ao nosso curso totalmente gratuito focado aí no Banco do Brasil de acordo com o edital de 2021. Eu já gravei algum conteúdo, você pode buscar aqui em cima, vai aparecer para você o link aqui dos conteúdos que eu já gravei. Então já tem uma playlist aí no canal só focado no Banco do Brasil. E conforme eu vou adicionando, vou gravando mais conteúdo, vai ficar sempre adicionado a essa playlist. Eu vou nessa aula trabalhar com você a política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil. Esse conteúdo é muito bacana, é curto, é super rápido, você vai gostar e se cair algo você vai acertar. Desde já eu vou pedir para você, caso queira, se interessou pelo conteúdo, gostou da didática, gostou da aula, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, compartilha com seus amigos aí que estão estudando e ajude a gente aqui a crescer com o canal, que você pode verificar que tem muito conteúdo à sua disposição. Depois dá uma olhada aí com calma no canal, vê se tem mais aulas que atendem a sua necessidade. Além disso, caso você queira, pode seguir a gente lá no Instagram, prof.robertofernandes. Levanta e vai rumo à sua aprovação. Vou soltar aquela vinheta e depois eu já volto com você com o conteúdo. Vamos para cima. Então vamos lá, já está aqui a nossa telinha, que essa é a telinha do vídeo. E aí, meu querido, a primeira informação que eu quero deixar para você, já para que você possa buscar, olha só, deixa eu pegar aqui só um marca-texto colorido. E é o seguinte, na link da descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar o conteúdo para o qual eu montei esse slide. Então já vou deixar bem claro, não vai ter aqui embaixo na descrição do vídeo esses slides, vai ter o conteúdo de qual eu extraí as informações para montar os slides. E aí, professor, essa matéria tá onde no meu edital? Tá aqui, ó, na parte de conhecimentos bancários, lá no item 23. E também aqui no link eu vou deixar o link também do edital para você consultar caso você tenha dúvida com esse conteúdo ou qualquer outro conteúdo. Tudo bem? Então aqui na descrição você vai encontrar link para outras aulas que eu já gravei, link para o edital e link do conteúdo dessa aula aqui, beleza? Que é o próprio Banco do Brasil já deixou disponível para você. Tudo bem tranquilo, é só clicar aí, apertar, levanta e vai. Então vamos lá para o conteúdo. Já falo para você que o conteúdo é super rápido, super tranquilo e nós vamos terminar rapidinho. Eu quero fazer bem rápido essa aula, bem direto ao ponto. Não vou ficar aqui filosofando sobre a responsabilidade socioambiental, etc. Não, vamos de acordo com o conteúdo que o banco disponibilizou e o que pode ser questionado na prova de concurso. Então, o primeiro tópico aí que nós temos que avaliar é a área responsável pela política de responsabilidade socioambiental. Então, aí nós temos aí a gerência de governança, nós temos o departamento lá de regulamentação e o compliance. Professor, eu preciso saber o que faz a gerência de governança, essa regulação, esse compliance. Aqui não dentro desse conteúdo. Aqui nós vamos focar apenas na política de responsabilidade socioambiental. Somente isso. Em outro conteúdo a gente pode aprofundar em determinados nomes, termos, etc. Não é o momento agora. Aqui nós vamos bater pesado direto ao ponto aqui, ó, na política de responsabilidade socioambiental. Primeiro tópico que pode ser arguído para você lá na sua prova é quais são as áreas responsáveis pela política. E eu já deixei bem montadinho aqui. E aí você copia, dá o print aí do jeito que você quiser.
Depois, o que mais eu posso verificar aqui? E eu tenho aqui a regulamentação. De onde que foi extraído aí essa política? Qual é a norma que serviu como base para a criação dessa política de responsabilidade socioambiental? Olha lá, a presente política tem como principais referências normativa. Então, queridos, anota aí. Essa política aqui de responsabilidade teve como pauta alguns atos normativos. Quais são eles? É a resolução CMN 4.327 e a resolução CMN 4.557. Uma de 2014 e 2017. E aí eu já sei, você quer me perguntar... Eu preciso comer com farinha essas resoluções, eu preciso entrar em cada uma e ler os artigos, porque lá tem alguns artigos e não são poucos. Não precisa. Por que que não precisa? Porque o edital não trouxe de forma expressa essa resolução. Então, se você olhar o edital e tivesse lá de forma expressa essas resoluções, aí você teria que comer com farinha. Como não temos, nós temos outras resoluções, outra resolução, então você se preocupa com aquela resolução que está expressa no seu edital. Aqui você precisa saber que essa política de responsabilidade teve como referência quais atos normativos? Essa daqui. Então, o que eles podem dizer para você? Que essa política de responsabilidade socioambiental teve como referência unicamente, exclusivamente, por si só, a Constituição Federal, uma lei infraconstitucional e a lei de crimes ambientais, sei lá, eles podem inventar qualquer coisa aí para tentar te derrubar. Não, você já sabe qual é a referência normativa. E aqui eu coloquei o exemplo do artigo 1º que está expresso nessa resolução aqui, mas só como exemplo. Então não se preocupe em ler toda essa resolução, coloquei só para você ter ideia lá. Essa resolução dispõe sobre as diretrizes que são considerados os princípios de relevância e proporcionalidade que devem ser observados no estabelecimento da implementação da política de responsabilidade socioambiental pelas instituições financeiras, e assim vai decorrendo em todos os outros artigos. Então, nesse momento, se paute em saber qual foi a regulamentação, ou seja, os atos normativos ou a referência normativa aí para a criação dessa política de responsabilidade socioambiental. Isso já está de bom tamanho. Depois, aqui, senhores, muito importante, mas muito importante mesmo. Por quê? Porque a periodicidade da revisão. Essa política de responsabilidade socioambiental deve ser revisada quando? Então, já deixei em vermelhinho lá em cima aqui, ó. Deverá. Então, cuidado, ela é uma obrigatoriedade de ser revisada. De quanto em quanto tempo ela deverá ser revisada? Então, no mínimo, anualmente. Então, a primeira pontuação que você tem que verificar é que essa política de responsabilidade socioambiental deve ser revisada no mínimo anualmente. Tudo bem? Então, no mínimo, cuidado que a prova vai trocar esse mínimo aqui, ó, pelo máximo. Não, é pelo mínimo. Depois, ou de forma extraordinariamente, a qualquer tempo. Cuidado com essa segunda aqui. Essa segunda aqui é o filé para derrubar em você impróprio. E aí você vai me perguntar, mas quando é que eu vou alterar de forma extraordinariamente? Amigos, teve uma atualização nas normas legais, na questão normativa, no qual está pautada essa política de responsabilidade socioambiental. Com certeza eu tenho que atualizar essa política. Olha aqui, ó. Sempre eu vou me pautar por eventuais alterações legais ou normativas ou na questão estatutária. Então, como que vai cair na sua prova? Como deve cair? A política de responsabilidade tem que ser revisada? Sim, deverá ser revisada. De quanto em quanto tempo? Regra geral, no mínimo anualmente, ou de forma extraordinária a qualquer tempo. Presta atenção no qualquer tempo aqui, ó. Esse qualquer tempo
pode derrubar na prova, porque ele vai dizer assim, de forma extraordinária, de 6 em 6 meses. Não, não, não. Pode ser a qualquer tempo. Por quê? Porque eu posso levar em consideração que nós tivemos alterações legais, tivemos alterações normativas ou alteração estatutária. E sofrendo qualquer uma dessas alterações, porque tem que ser sempre observado, olho sempre aqui, observado, e aí eu posso sim alterar 2, 3, 4 vezes ao ano, porque é no mínimo anualmente. Então esse slide aqui é super importante para você. E se cair alguma questão, tenha certeza, sai algo daqui. Anotou? Muito bom, hein? Legal esse slide, copia, dá o print, faz como você achar melhor. Depois, qual que é o objeto dessa política de responsabilidade socioambiental? Ela tem o que como objeto? Então, essa política orienta, olha em vermelho ali, o comportamento em relação à responsabilidade socioambiental e ao risco ambiental. Então, cuidado, observação e atenção. Falou em objeto da política de responsabilidade socioambiental. Essa política, ela vai se pautar, ela vai se orientar pelo comportamento. Comportamento relacionado ao quê? À responsabilidade socioambiental. E, além disso, ao risco socioambiental. Então, são 2 pontos que você precisa se atentar. Então, é o comportamento pautado na responsabilidade, depois o comportamento no risco, ambos socioambiental. Anota, questão boa, conteúdo importante aí que você precisa conhecer. Então, o objeto é o comportamento da responsabilidade socioambiental, além também que do risco socioambiental. Porque olha só, amigos, quando a gente fala do risco, tem risco, lógico que tem risco socioambiental, e nós vamos daqui a pouco trabalhar um pouco mais, aprofundar nessa responsabilidade e também nesse risco. Então, nesse momento, guarda a ideia do objeto. Levanta e vai e vamos para cima. Vamos aí com calma e sempre direto ao ponto. Não vamos aqui ficar filosofando durante a aula. Não, direto ao ponto para você colocar o X lá, acertar e levanta e vai. Quando você estiver lá dentro do banco, aí você se aprofunda no conteúdo. Depois, aqui, deixa eu virar um pouquinho para ficar à disposição para você enxergar. Vamos trabalhar a parte conceitual. Quando a gente fala do conceito, o que eu preciso saber? Quais são os conceitos elencados, trabalhados pela política de responsabilidade socioambiental? Então, nós temos o primeiro conceito, responsabilidade socioambiental, risco socioambiental, relevância e também as partes interessadas. Lembrando, nós vamos sempre trabalhar esses conceitos. E vamos lá. Referente à responsabilidade socioambiental. A atuação incorporando os aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa na gestão dos fundos de investimento e na prática administrativa. A responsabilidade socioambiental abrange, anota aqui, grifa aqui, ainda a gestão ética e transparente da empresa com suas partes interessadas. Anota com calma essa segunda parte aqui. Essa segunda parte eu julgo a mais importante dentro desse conceito inicial. Depois aqui, olha só, o que seria o conceito de risco socioambiental? É a possibilidade de perdas decorrentes da exposição e danos socioambientais gerados pela atividade que expõe aqui o Banco do Brasil, que faz o Banco do Brasil. Então, risco socioambiental é a possibilidade de perdas decorrentes de toda exposição geradas pela atividade do dia a dia. E o que seria o conceito de relevância? É o grau de exposição ao risco socioambiental. Então, relevância é o grau de exposição que eu tenho ali ao estar o risco, socioambiental como um todo. E depois, quais são ou quem são as partes interessadas. Essa aqui é muito importante, depois a gente vai
aprofundar um pouquinho nele aqui, vai ter um slide só falando das partes interessadas, já anota esse conteúdo. Partes interessadas são os clientes, os usuários, os prestadores de serviço, os funcionários, o acionista, os administradores, as companhias cobertas no processo de gestão dos fundos de investimento. É basicamente quase todo mundo ali que está ligado ao dia a dia do banco. Mas vamos lá. Anota aí: clientes, usuários, prestadores de serviços, funcionários, acionistas, administradores e as companhias cobertas nos processos de gestão dos fundos de investimento. Então, eu acho de suma importância essa parte conceitual que a política de responsabilidade trabalha e ela traz de forma expressa. Eu montei em forma de quadrinho para ficar mais fácil para você copiar. Antes que você comente: ah, professor, mas você rabisca todo o slide. Quando eu começo a falar do slide, é o tempo de você pausar e dar o seu print, caso você queira dar um print. Se você está copiando, não tem problema, ok? Porque às vezes eu vejo comentário: ah, ele rabisca tudo, não dá para copiar. Mas toda vez que eu entro no slide, só você pausar o vídeo, né? E aí você pode copiar ou dar print à vontade. Então a parte conceitual, anota com cuidado aí e não tem perigo. E lógico, a sua banca, a sua prova vai cobrar, bem, se cobrar algo aqui, vai cobrar o que significa essa responsabilidade, esse risco socioambiental, essa relevância, ou quem é a parte interessada. Feito isso, deixa eu sair da frente aqui para você conseguir copiar e também ler aí junto comigo. Vou pegar aqui um azulzinho para ficar clarinho para você, no verdinho, vai, para ficar fácil. Quais são os princípios aí da política de responsabilidade socioambiental? É a atuação em responsabilidade, um dos princípios, né? Então, atuação em responsabilidade socioambiental, sempre embasada nas nossas definições, ou seja, o banco dizendo as nossas definições estratégicas, alinhada às leis e normas que disciplinam o assunto, em alinhamento aos princípios de investimento responsável, que é o PRI, que o banco abrevia. Depois, outro princípio, a atuação em base social e ambientalmente responsável, considerando a ética, a promoção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais do trabalho, do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, a contribuição para universalização dos direitos sociais da cidadania. Então, cuidado aqui quando ele diz universalização para todos dos direitos sociais e da cidadania. Também é um princípio o respeito à valorização da diversidade e da equidade nas relações, ou seja, da igualdade. E também relacionamento sólido e transparente com as partes interessadas, estimulando a difusão e implementação das práticas sustentáveis na cadeia de valor. Estrutura de governança da responsabilidade socioambiental e gestão de risco socioambiental compatível com o nosso porte, a natureza do negócio, a complexidade dos produtos e serviços e as relações estabelecidas em diversas partes interessadas. E também é um princípio a busca pela melhoria contínua no desenvolvimento socioambiental. Então aqui tem coisas, essa parte dos princípios é algo bem lógico, não tem muito aí de dificuldade. O que pode acontecer é a prova, né, a banca, jogar o conceito e inverter, fazer trocadilhos aí, fugindo desses princípios, que é, pela lógica, você acerta. Não tem muito o que falar aqui. Além disso, nós temos as diretrizes. Então, cuidado. Nós temos, princípios e agora quais são as diretrizes do Banco do Brasil, ou seja, dessa política de responsabilidade socioambiental. Então, ela busca desenvolver ações voltadas para a gestão ambiental, ecoeficiência e a prevenção da poluição e das emissões de gás carbono em produtos, serviços, processos, bem como zelo pela adequada destinação dos resíduos gerados. Então, cuidado com questão de prova, dizendo assim, que os resíduos gerados serão descartados em qualquer lugar, uma vez que os resíduos não são poluentes. Então ele pode jogar uma questão bem ridícula desse estilo, mas não tem como você errar. Além disso,
A política de responsabilidade socioambiental vai apoiar iniciativas que visem redução ou estabilização da concentração de gases do efeito atmosfera. Então aqui também bem lógico, se eu tenho uma política de socioambiental, eu vou sempre lutar para a redução, concentração dos gases, né, dos efeitos causados no efeito estufa da atmosfera. Ainda disso, a política adota metodologias próprias. Então fique esperto aqui, ele pode dizer que adota unicamente, exclusivamente metodologias de terceirizadas. Não, então ele adota aqui metodologias próprias de análise de empresa pertencente ao universo de cobertura da companhia, que avalia os critérios socioambientais com base nos pilares do desempenho econômico, financeiro, governança corporativa e os aspectos ambientais e sociais. E por último aqui, observando as diretrizes de exercício do direito de voto em assembleia, que tem por objetivo pautar o comportamento do que tange ao voto em matérias relevantes e obrigatórias, quando a obrigatoriedade da participação nas assembleias que são realizadas pelos emissores, sediados no Brasil, nos ativos financeiros que compõem a carteira dos seus fundos. Ufa, chatinho essa parte eu sei, mas é bom conhecer, dá uma lida aí, não tem segredo. Não queira decorar isso daqui, meu amigo, você tem muito mais conteúdo aí para estudar aqui, você vai dar uma lida, vai saber que existem princípios e vai saber que existem diretrizes. É isso que vai te pautar no estudo. Então desencana aqui de querer ficar decorando um que é outro. Dá uma leitura básica, como eu fiz aqui com você, e vai adiante. E aí uma coisa interessante, a gestão de risco ambiental. Como é pautado essa gestão de risco socioambiental? Então, cuidado. Eles podem dizer assim, ó, na política de responsabilidade socioambiental não há risco socioambiental. A gente já viu que sim, uma vez que faz parte da atividade do banco. Ou seja, o risco é fator inerente do dia a dia, das atribuições. E olha isso que importante. O banco adota, ou seja, a política de responsabilidade adota o quê? O modelo referencial de linhas de defesa, envolvendo diversos níveis hierárquicos no controle do risco socioambiental. Então, cuidado aqui, porque aqui eu acho já importante você ter um pouquinho mais de conhecimento. Falou da gestão do risco ambiental, qual é o modelo adotado? É o modelo referencial, que trata-se de uma linha de defesa, que vai envolver toda a hierarquia, ou seja, níveis hierárquicos de controle do risco ambiental, e não pautado somente, exclusivamente em um departamento único. Além disso, o que mais que eu tenho? Olha só, a política de responsabilidade diz: aplicamos o controle de perda do risco operacional para as ocorrências, e essa aqui eu fiquei na sua frente, né? Deixa eu ir na sua frente aqui, para as ocorrências geradas e identificadas por fatores socioambientais definidos no Manual de Gerenciamento do Risco Operacional. Então aqui ele aplica na gestão de risco o que? O controle de perdas de risco ambiental. Por enquanto esse aqui eu acho mais importante você copiar aí e ter um pouco mais de conhecimento. Depois, o que eu posso ter aqui? Tem mais dois ainda. Temos esse aqui, ó. Vamos lá para o próximo. Deixa eu puxar aqui. E ainda vai definir a tolerância ao risco socioambiental por meio de limites de risco operacional estabelecido na declaração de apetite e tolerância de risco. Aqui, olha aqui, deixa eu pegar um azulzinho e pedir para você grifar, copiar mais forte aí. Onde vai estar estabelecido essa definição de tolerância do risco socioambiental? Olha lá, estabelecido na declaração de apetite e tolerância de risco. Então anota aí, informação importante. Depois, nós temos aqui, ó, que é monitorado de forma contínua o processo de gestão de risco ambiental, avaliando sempre o que? A proposição de melhorias. Porque a ideia da gestão de risco o que é buscar a melhoria, estabelecer melhoras e não o prejuízo. Então essa aqui é a gestão de risco socioambiental. O que mais que nós temos aqui?
nós temos aqui a relação com partes interessadas. Então, qual é a relação da política de responsabilidade socioambiental com essas partes interessadas? Então, a gente já viu quem são as partes interessadas. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o verdinho. Ó, as partes interessadas fazem parte do processo de condução, adoção e revisão das diretrizes e princípios da responsabilidade socioambiental. Então, nós já verificamos quais são esses princípios e quais são essas diretrizes. Além disso, o que vai ser valorizado com as partes interessadas? O diálogo, mantendo canais aptos a recepcionar e processar dúvidas, denúncias, reclamações, sugestões, bem como garantir o anonimato. Então aqui eu acho uma informação interessante para você guardar, porque com relação às partes interessadas, vai ser garantido o anonimato. Então toma cuidado com isso aqui, que a banca pode querer fazer uma pegadinha na sua prova. E ainda dentro dessa relação com a parte interessada, ele vem tratar da relação com a alta administração, com os funcionários, colaboradores, e depois nós temos aqui, ó, a relação com os acionistas, com os clientes, fornecedores e sociedade. Então, na verdade, essa é a parte final aqui da política de responsabilidade, e vamos então pautar ela aqui, estudar ela com devido cuidado, porque aqui também pode cair alguma questão. Deixa eu pegar o verdinho e vamos lá. Então, a relação quando se fala com a alta administração, com os funcionários e colaboradores. Como é que vai ser essa relação? Então, a relação será pautada na nossa conduta socioambiental de acordo com o Manual de Diretrizes de Conduta Ética do Banco do Brasil. E a gente já tem essa aula aí do Código de Ética do Banco do Brasil. Depois dá uma olhada na playlist. Tá, vai aparecer aqui em cima para você, no final também vai aparecer. Além disso, vai ser repudiado a conduta que possam caracterizar assédio de qualquer natureza e promovemos a qualidade de vida no trabalho, priorizando a saúde e a segurança no trabalho, considerando os indivíduos e suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais. Nós estudamos essa ideia aqui do assédio moral, sexual, lá no Código de Ética do Banco do Brasil. E ainda, buscamos continuamente aprimoramento das relações profissionais, pautada pelo respeito, confiança mútua, visando a manutenção de um bom ambiente de trabalho. Então aí você pode verificar que essa relação da alta administração com funcionários e colaboradores é bem lógico. Ainda contribuir para o potencial dos funcionários e demais colaboradores possam ser aprimorados. Engajamento e capacitamos a alta administração do nosso público interno em todos os seus níveis para o cumprimento desta política. Então aqui basicamente repete o que a gente já estudou no Código de Ética do Banco do Brasil. Além disso, aqui já fica interessante, porque aqui ele vai dizer como é a relação com o acionista, com os clientes e com os fornecedores, além com governos e sociedade. E aí, quando fala de acionista, vamos atuar em consonância com as melhores práticas de governança corporativa, reconhecida pelo mercado de acordo com as práticas socioambientais. Então não tem segredo. Referente a qual vai ser a minha relação com quem é acionista. A consonância das melhores práticas trabalhadas dentro da responsabilidade socioambiental. Agora, os clientes. Vamos buscar o desenvolvimento de nossos produtos considerando demandas dos clientes e suas características específicas, sempre respeitando a responsabilidade socioambiental. Terá orientações e informações claras, transparentes, confiáveis e oportunas para permitir aos clientes a melhor decisão dos negócios. Então, meu querido, lógico que o cara, ao fazer uma escolha do Banco do Brasil, ele vai ter todas as informações para que fique mais clara e possa decidir com mais clareza. E aí, relação com os fornecedores, trabalhamos com fornecedores que cumprem com as legislações vigentes e obrigatoriamente declarem se comprometerem aos critérios socioambientais no processo de contratação de fornecedores, conforme estabelecido pela política de relacionamento do Banco do Brasil. E é bem lógico, o banco, ao se relacionar com os fornecedores, vai querer fornecedores de que tipo? Que cumpram a legislação vigente, bem lógico. Ou vai querer fornecedores que não estão cagando, não estão nem aí para a legislação socioambiental. E depois, como é com governo e sociedade?
Então, com o governo, afirmamos nosso compromisso com erradicação do trabalho degradante infantil forçado análogo ao escravo. Isso até é proibido pela nossa Constituição, é proibido no ordenamento jurídico, bem lógico. E aí vamos repassar os recursos de forma voluntária, planejada e monitorada e circunstancial para projetos e programas sociais, além de realizar doações e atividades voluntariado envolvendo funcionários. Lembra que no Código de Ética do Banco do Brasil nós estudamos isso? Você recebeu um presente, um brinde lá, que você percebeu que era de uma pessoa que queria obter favor. O que você faz? Lembra lá, nossa doação, e aqui ele volta a dizer isso. E atuamos em conformidade com as legislações vigentes e com ética e transparência. Então, bem lógico aqui. E aí, com isso aí, nós terminamos aí a política de responsabilidade socioambiental. Então, você verificou que o conteúdo eu fui bem direto ao ponto. Eu bati aí de acordo com a política socioambiental de responsabilidade, que eu já disse para você, tá aqui no link da descrição. Pega ela, imprime, leia, mas está tudo esquematizado nos slides aí para você. Espero que você tenha gostado. Deu um pouquinho mais de 30 minutos, é isso mesmo? E aí dá para você assistir com calma, acelerar, levanta e vai rumo à aprovação. E aí, conforme eu disse para você, eu sempre vou colocando mais aulas aqui no canal referente ao Banco do Brasil. Então nós teremos aí muito conteúdo no sentido de te ajudar na sua aprovação, beleza? Então não esquece de comentar, e aí qualquer dúvida estou à disposição lá no Instagram, prof.robertofernandes. Valeu e até a próxima aula. Abraço a todos.